A Ana é ligada à Junta de Missões Mundiais, então ela tem mesmo uma agenda de falar, de desafiar, principalmente a juventude. E hoje para nós é uma alegria, viu, Ana? Sua igreja. Minha amiga. E eu posso dizer, eu estive em Angola e presenciei, e eu vi o respeito daquelas pessoas para com a Ana, e a partir daí, como o Ed falou, muda o nosso olhar, né? E o Ed usa a expressão que Deus dá à igreja pessoas dons, que necessariamente não servem diretamente à igreja, mas a igreja abençoa para que sirvam aqui e além. E a Ana é uma dessas pessoas. Então, Ana, Deus fale com a gente através de você. Amém. Bom dia. Desculpem, estou emocionada, né? Para mim, porque a minha igreja, né? E como disse o pastor, eu fiquei envergonhada, porque realmente é pouco que eu fico aqui. E, por outro lado, eu louvo a Deus por essa igreja, a visão que a igreja tem. Pastor Ed, a Silvia, nunca nós tivemos essa visão aqui. Isso aqui é meu, você é da igreja. E o pastor sempre fala isso para mim. Ana, você é do Brasil, você é do mundo, né? E, então, tenho rodado por esse Brasil e trabalhado no despertamento missionário de jovens e de algumas pessoas. Muito bom estar aqui. Então, embora você talvez não me conheça, mas sou aqui da Água Branca, e foi a igreja que me apoiou muito lá no campo. Então, essa amizade começou, não vim para cá pedir carta, porque existia um relacionamento também, e Deus deu essa direção, a amizade, o amor, o carinho. Que bom estar aqui falando para vocês, não é? Eu queria falar um pouquinho, assim, para localizar, né? Porque esse tema... eu venho de uma família... Eu entreguei minha vida a Cristo, eu só fui conhecer o que era Jesus, que Jesus morreu na cruz, que Jesus deu a vida por mim, que Jesus era o Salvador. Conhecer essas verdades assim, e entender aquela obra da cruz, sabe quando você se defronta com a cruz assim, e de você dizer, Jesus deu a vida por mim. Eu fiquei tão impactada ao entender aquele trabalho na cruz por mim. E eu era umbandista, toda a nossa família umbandista, mas eu nunca tinha tido um contato com a pessoa de Jesus Cristo assim. E ali eu tomei minha decisão, falei, eu quero seguir esse Jesus. Eu nem sabia o que era ser missionário, tudo, mas eu falei, eu quero viver para esse Jesus. Eu tinha 18 anos e nossa família é muito simples. Minha mãe era uma lavadeira e minha mãe sempre dizia, estuda meus filhos, estudem, para vocês não ficarem sofrendo como eu. Nossa família de imigrantes, que veio para Santa Catarina, enfim. E aí, meus pais vieram aqui para São Paulo, e eu não tinha ninguém em São Paulo. E aqui crescemos e tal, e eu, logo no começo, e esse é o foco que eu queria dar para você hoje. Às vezes a gente pensa assim, mas quem sou eu? Eu sou só uma mulher, eu sou só uma pessoa tão frágil, e quem sou eu? E muitas vezes, quando eu falei, vou querer ser missionário, eu pensei, mas como que vai ser? E foi assim mesmo, ninguém acreditou em mim. Hoje tem algumas pessoas aqui que me conheceram na faculdade, a Dilza, a Silvia mesmo me conheceu. Então, na faculdade eu era muito brincalhona, muito bagunceira. Então, ninguém levava a sério, né? Achava assim, isso aí não vai dar nada. E eu fui fazer a faculdade batista, fiz enfermagem também. Então, sempre tinha aquela ideia, eu quero servir a Deus. E onde eu estiver, eu quero causar, como dizem os jovens. Vocês não ligam se eu falar um pouco de gíria, sabe por quê? Entrou na linguagem, gente, de uma forma, porque eu falo muito para jovem e impregnou. Então, às vezes, eu me pego, e aí eu tenho que pedir desculpa, enfim. Então, vai causando, né, Neidinha?
E então eu decidi que eu queria viver para esse Deus. Mas ninguém me levou a sério, sabe? Eu estudei e tal, me preparei e me apresentei no mundo batista. Não sei quantos aqui tem raízes assim batistas. No mundo batista existem organizações missionárias que te enviam. E eu falava assim, eu quero. E Deus foi confirmando para mim, Deus foi falando ao meu coração. E Deus me deu experiências muito concretas sobre a África. E no meu caso foi até um sonho, sabe? Eu não estou dizendo que você tem que ter sonho, ou que tem que vir um anjo e dizer para você, minha serva, é isso que te digo, né? Mas Deus me deu um sonho, e nesse sonho, eu pedi a Deus depois a interpretação, eu fui orando, e Deus confirmou. Mas eu não fui aceita. As organizações acharam que eu não era vocacionada para a missão, que eu não tinha vocação missionária, né? E aí nisso, o Dr. Shed, esse que vocês viram aí, meu professor, me incentivava, e eu então disparei contatos para muitos lugares, fui parar na Rádio Transmundial, fui trabalhar lá na Rádio Transmundial. E a rádio precisava de um pastor, eu me apresentei, insisti, eles falaram, não, você não está entendendo, é um homem. Eu falei, sou eu. Então, sou eu que vocês precisam. E aí ninguém nem queria olhar, porque eu não quero mulher aqui, né? E eu falei para eles, olha, mas eu sou a pessoa que vocês precisam. Eu fui tão cara de pau e assertiva que a rádio me contratou. Eu comecei a trabalhar, fazendo esses programas. E eu estou resumindo a história, mas foi assim que surgiu o convite para eu ir, através desse programa na rádio. Então, às vezes, a gente não pode desperdiçar pequenas oportunidades, pequenas situações. Às vezes, eu falo para os jovens, um cafezinho pode mudar a sua vida. Nós estarmos atentos às situações, às circunstâncias. Esteja atento ao movimento de Deus no mundo, sabe? E, às vezes, numa pequena coisa, pode surgir o que Deus tem para você. E foi assim, então, que surgiu o convite. Eu era noiva, eu tinha 3 anos e meio de noivado. E a essa altura, o meu noivo foi desanimando também, com as demoras e tantas burocracias. E aí, então, até que um pastorzinho lá da África me convidou. E ele tinha feito o convite, e era uma pessoa muito simples, que falava, nós fumo, nós voltemos. Era bem simples ele. E ele falou assim, olha, irmã, pode vir, viu? Porque eu falei para ele, ó, pastor, aqui ninguém está acreditando em mim, eu não tenho como ir, não tenho dinheiro, não tenho passagem, não tenho salário. E ele falou, vem, irmã, o que os meus filhos comerem, você vai comer. Ele não disse o que os filhos comiam, né? E aí eu parti para a África, né? Foi assim, não estou dizendo para você que a experiência missionária é irresponsável, vamos embora e... foi algo muito forte, com muita certeza de Deus. Eu pedi a Deus confirmações. E na ocasião, o meu noivo, a família dele era aí do interior paulista, de uma região próspera. E a família, para minha família, vocês têm que tirar da cabeça da Ana isso aí. E a família dele tirou da cabeça dele. E ele, então, um dia, eu trabalhava aqui na Beneficência Portuguesa. Ele me ligou e falou, vou te buscar e tal. E quando ele falou assim, nós já tínhamos ido em cartório, e quando ele falou, eu vou te buscar, preciso conversar. Sabe aquela coisa, gente, do vamos discutir a relação? Que você já está sentindo, né? E às vezes a gente insiste numa coisa e Deus já está falando. E naquela noite eu orei e falei, Deus, o que o Senhor tem para mim, né? Revela-me, Senhor, porque o meu coração estava lá, eu queria servir aquele povo, eu amava e queria servir aquele povo. Então, quando essa frase aí, eu não estou no mundo a passeio, é você ter essa convicção, é você ter essa certeza assim, que eu não preciso estar na África, você não tem que estar na China, ou na África, ou na Índia, para você ser uma mulher que Deus vai usar. Mas é onde você estiver, com o que você é, com o que você tem, com o que você sabe fazer, você sentir assim, eu sou fundamental aqui nesse momento. E olha, você quer coisa mais linda que o ministério de cuidar dos filhos?
Eu louvo a Deus por essa mulher maravilhosa, a minha mãe. E foi interessante, às vezes eu me pego emocionada com isso, porque no dia da minha banca, agora há pouco tempo, na minha defesa, eu na hora lembrei dela, porque eu falei, queria tanto ela aqui comigo agora, né? E eu não consegui, me traiu a emoção, né? E eu me lembro dela. Que ministério lindo, porque ela deu vida e ela me ajudou a chegar onde estou. Então, a nossa fragilidade não tem isso de que aquele é mais importante ou aquele tem mais visibilidade. Cada um descobrindo onde Deus nos quer, amém? Isso é lindo. E então, Deus falou para mim, que ao meu coração, a turma diz, o que é isso de Deus falar? Como é que é esse negócio de Deus falar? Esse negócio de Deus falar é assim, você se submeter, se render e falar com Ele, né? A Bíblia diz que Deus ouve a oração, viu, gente? Deus ouve, você pode falar com Ele em nome de Jesus, né? E quando a gente diz assim, Deus, aqui está a minha vida, eu me submeto a Ti, dá-me direção. E ter coragem de fazer essa oração, sabe, gente? Porque muitos de nós temos medo de orar e falar, Deus, aqui está a minha vida. E aí, Deus me deu aquela tranquilidade, confirmando para mim que era para eu ir e não cabia a Ele. Às vezes alguns jovens falam assim para mim, ai Ana, sabe, eu queria casar com aquela pessoa e tal, porque não sei o quê. E sempre eu falo para eles a experiência que eu tive, sabe? E mesmo lá na África, porque aí eu fui embora sem ele. E lá na África tive pretendentes também, porque eu era assim arrumadinha, era mais ou menos. Não vou dizer que eu era bonita, né? Mas eu era assim, mais ou menos. A Silvia me conheceu, jovem, né, Silvia? Não era mais ou menos? Então, e lá em Angola eu tive pretendentes. Tem um médico lá, soviético, ele é professor da universidade lá. E recentemente uma pessoa que veio e falou assim, Ana, encontrei o doutor Taimuraz. Ele chama Taimuraz, né? E ele perguntou, onde está Nalcera, minha salvadora? Né, que ele falava assim, porque ele estava em coma, esse médico, muito mal, não tinha uma família em Angola, e a minha casa era cheia de gente, minha casa era a casa das 5 mulheres. Eu morava lá com 2 angolanas, uma sul-africana e uma alemã. E trouxemos ele para cuidar dele, dando comida na boca, tratando desse médico, e em coma, muito mal, falei, eu vou levar, porque senão ele vai morrer. E ele salvou, está lá, firmão, e aí depois se apaixonou por mim. Eu falei assim, não, o senhor está confundindo as coisas, porque eu te ajudei, porque eu te... Então até hoje ele fala, minha salvadora Analzira. Mas o mais lindo disso tudo é que hoje ele é um crente em Jesus Cristo. E ele é daqueles crentes assim, daqueles assim, tipo, você já ouviu falar de Jesus Cristo? Você tem que entregar tua vida a Cristo. Ele é um soviético assim, firme. Gente, eu nunca vi, ele ficou uma pessoa assim, até daqueles meio radicais, esse médico. E uma frágil mulher, trouxe ali, dando um medicamento, cuidando dele, né? Mas estou contando isso só para vocês saberem assim, a gente não precisa ter medo, né? Eu falo para os jovens, de perder coisas. Ai, mas se eu fizer isso, eu vou perder essa situação. Se eu for eu mesma, eu acho assim, Deus, dirige minha vida. E a gente entrega e deixa. Então, sempre eu falo para os jovens, tenha coragem de dizer, Deus, aqui está a minha vida, e Deus vai dar a direção. E foi isso que eu perguntava lá, e foi isso que eu pensei ali na hora que o meu noivo ligou. Eu pensei assim, não, se eu ficar com ele, aqui no Brasil, ele fez a proposta para ficar aqui. Se eu ficar aqui, aí eu me vi lá fazendo, falei, eu não vou ser o que Deus quer que eu seja. E eu não vou fazer o que Deus quer que eu faça. Então, eu acho que nós fazemos escolhas quando você pode perguntar, com essa escolha, indo para esse lugar, ou fazendo essa determinada coisa, eu posso ser o que Deus quer que eu seja, eu posso fazer o que Deus quer que eu faça. E foi assim, então, que eu disse, então tá bom, nós ficamos por aqui. E eu fui embora sozinha, né? Não estou dizendo para vocês, uhul, né, e tal. Foi muito difícil. Ele ainda foi no aeroporto. Eu brinco sempre com a turma, infeliz, foi lá no aeroporto, né? E lá no aeroporto, e a minha irmã é muito brincalhona, minha irmã, Ana, você tem certeza? Tipo, ainda dá tempo, né? Ele lá no aeroporto, mas eu fui.
E olha, gente, eu sabia que eu ia ficar sozinha. E eu estou contando isso, sabe, porque se tem solteiras aqui, o que existe também um estigma, uma coisa assim, que acha que missionária fica solteira, missionária não casa. Eu fui uma opção e Deus mostrou, não foi opção dos homens não, viu, gente? Porque a turma fala assim, foi opção dos homens, né? Vocês conhecem aquela brincadeira que diz assim, que quando Deus criou as missionárias, diz que Deus falou assim, minha filha, você quer ser bonita ou missionária, né? Então fazem muita piada com a gente, sabe? Mas não existe isso, que missionária é sinônimo de solteira. Então foi realmente um direcionamento de Deus. E eu fui embora. E o que essa mulher está fazendo aqui? Mas sempre assim, com essa ideia, sempre eu pensei isso. Eu não estou no mundo a passeio. Eu tenho uma missão. E eu coloquei assim 2 coisas que eu entendo como o que significa isso, não estar no mundo a passeio. Então, a primeira coisa, eu acho assim, é você entender que você é parte da história de Deus, amém? Eu falo amém assim para manter todo mundo acordado, ainda mais sábado, de manhã, né? Eu preciso entender que eu sou parte de uma história. Você é parte da história de Deus. Deus está fazendo essa história linda que vem desde o lado do Gênesis. Olha quantos séculos de história. E Ele no controle dessa história, o que a gente chama de Missio Dei. E Ele vem e hoje ele tem o controle dessa história. Então o que Ele está fazendo no mundo é muito acima de ações pontuais, locais de igrejas. Então, primeiro é eu individualmente entender que eu faço parte dessa história. Isso é uma das coisas de eu não estou no mundo a passeio. E a outra coisa é eu decidi participar do que Deus está fazendo no mundo, não é? Então, por isso eu falo, Deus, não me deixa de fora, né? Porque as pessoas, o paradigma dominante de missão passou aquele conceito, aquela ideia de missionário, um sofredor. Missionário, e o povo não sei o quê, e o missionário pede ajuda, né? E as pessoas falam, eu não quero ser missionário, ir para lá e tal. E eu tenho falado para os meus alunos, gente, isso passou, já era. O pastor Ed me ensinou uma coisa, essa coisa do pires nas igrejas, passar o pires. Não, hoje o missionário tem que mostrar para você o que Deus está fazendo no mundo. Olha o que Deus está fazendo na África, olha o que Deus está fazendo na China, na Índia, olha o que Deus está fazendo aqui no Brasil. Apesar de tudo, nós temos que ser otimistas. Gente, eu tenho tendência a ser pessimista também. Eu fico triste com muita coisa que está acontecendo aqui. E não percam, hein, o doutor Deltan Dallagnol vai falar aqui na IBAB. Essa segunda, né? Na outra, não vamos perder. O crente tem que estar antenado com os sinais dos tempos, hein? Né? Não estar no mundo a passeio é isso também, viu? Você tem que estar antenada com o que está acontecendo. E a gente não vai ficar pessimista, e nós vamos ser otimistas no sentido de eu vou fazer minha parte, e eu fiz minha parte. Eu espalhei no WhatsApp, em tudo quanto é canto, a vinda dele aqui. Porque é uma forma da gente estar consciente, mas outras ações tenho feito. Mas enfim, então, não estar no mundo a passeio é você saber que é parte dessa história, mas é também você decidir querer participar. Eu quero, Senhor, participar do que o Senhor está fazendo no mundo, não é? Eu tenho falado muito para os jovens assim, que a vida só tem sentido quando nós estamos, gente, assim, trabalhando com Deus para os mesmos objetivos. Na vida, não é simplesmente... Eu vejo assim, no paradigma dominante de missão, as pessoas queriam fazer muita coisa. Aí vamos distribuir folhetos, vamos lá na praça, vamos tocar trombone. Atenção, quem quer Jesus? Esse era o paradigma, né? Então, essa coisa de evangelismo, missão, a turma dizia, nossa... Então, hoje, o que é falar de Jesus? O que é missão? Como podemos reinventar isso? Não é? Então, não é ações pontuais ou eu simplesmente falando com amigas, com amigos, mas eu, cada dia com a minha vida, minhas atitudes, procurar alinhar meus objetivos com os de Deus. Deus, o que o Senhor quer fazer no mundo? E nós, então, alinharmos nossos objetivos junto com os dele, não é? E eu sempre falo uma coisa também,
nossas histórias, isso é não estar no mundo a passeio. Não temos histórias fragmentadas, soltas, né? Você querer construir sua história é lindo, temos mesmo. Batalhar pela nossa história, construir uma linda história, mas essa história não pode estar isolada, desconectada dessa história de Deus. Amém, gente? A história que Ele está fazendo tem que estar conectada com a tua. Não podemos ter histórias desconexas, desconectada, fragmentada. Mas a nossa história em harmonia com a história dEle, né? Então, eu sempre brinco muito, faço muita brincadeira, mas é sério. Eu acho assim que é muito importante nós descobrirmos para que eu estou aqui. O que eu estou fazendo aqui? Então, eu não estou no mundo a passeio. Eu tenho uma missão. O que é isso, ter uma missão? Não é eu ir para a China, não é eu ir lá para a Amazônia, mas é onde eu estou, eu tenho consciência de transitoriedade, eu tenho consciência de que vivo para a glória de Deus. Eu posso ser um professor acadêmico, eu posso ser um empresário, uma empresária, você pode ser uma lavadeira, você pode ser uma professora, uma doutora, enfim, no hospital, na fábrica, onde nós estamos, nós temos consciência que vivemos para a glória de Deus. A gente saber assim, aquilo que eu sei fazer, minha vocação ou as coisas que eu sei fazer, eu disponibilizo e coloco a serviço do cumprimento do propósito dele para o mundo. Isso é lindo, gente. Isso é não estar no mundo a passeio. Então não precisa você ter 3 doutorados. Mas, às vezes a pessoa fala, mas eu sou só uma lavadeira, o que eu posso fazer? Ai, fulano, eu sou só uma mulher, o que eu posso fazer? Não é? Mas é o que sou, o que sei, disponibilizando, não é? Para Ele, para participar e nós juntos contribuirmos para Ele cumprir o que Ele quer fazer no mundo. E sabe, gente, rapidinho, eu vou só deixar um texto para vocês também. Eu vou contar umas coisas de Angola, mas eu queria deixar um texto para você, que aí introduz o que vou falar de lá, de uma mulher que eu admiro muito, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, é a história de Abigail, 1 Samuel 25. Vejam, Davi ainda não era o rei, ele ainda estava nas matas com a sua tropa. Aqui é um dos primeiros movimentos de guerrilha que nós temos na história. Davi e seus homens, ainda na vida clandestina, porque tinha o rei Saul, e Davi não era ainda oficialmente o rei. Ele era ungido por Deus, mas não tinha ainda oficialmente tomado posse, não é? E vejam no verso 4, no deserto Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. E Davi falou assim, olha, esse Nabal é um homem muito rico, está aí tosqueando as ovelhas. Falou para os seus homens, vão lá e peçam para ele alguma comida para a nossa tropa, porque a tropa está com fome, com sede, vão até lá. E se você ler aqui o texto, né, eles vão até lá, falam com ele, não é? E aí vejam só, a resposta do Nabal. Verso 10, Nabal respondeu aos servos de Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores, por que deveria eu pegar meu pão, minha água, a carne do gado que abati e tal. E ele fala, não, eu vou dar da minha carne, da minha comida para eles, sei lá, que atrevimento, não vou dar nada não. E eles vão embora. E quando eles vão lá e contam para Davi, Davi, olha, ele disse que não vai dar nada e disse... Só que um dos empregados do Nabal correu contar para sua senhora, para Abigail. E chegou lá e falou, Abigail, você não sabe o que aconteceu. Olha só, o teu marido agora surtou mesmo, né? Estou brincando, mas... olha só, ele negou ajuda para Davi e a tropa. E ele vai lá e conta, né? Veja o 14. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, olha, Davi enviou mensageiros, tal. E aí, olha o que ele fala no 15. No entanto, aqueles homens foram muito bons para nós. Não nos maltrataram durante todo o tempo. Enquanto nós estávamos aí trabalhando no campo, cuidando das ovelhas, a tropa nos ajudava ainda, cuidava de nós.
e olha só que ingratidão. E agora o seu marido paga assim, não é? E ele fala para ela, agora leve isso em consideração. Veja o que a senhora pode fazer. Faça alguma coisa, Abigail. Sabe, gente, não estar no mundo a passeio é você estar atento ao movimento de Deus no mundo. E você nas pequenas coisas, você saber assim que numa pequena atitude eu posso mudar os rumos da história. Eu vejo assim, a minha mãe, uma lavadeira, ela formou pessoas. Às vezes você fica assim na sua casa lá, ai, quem sou eu? Ninguém me dá valor, não sou valorizado aqui. A turma entra e sai, né? Principalmente quem é do lar, quem fica mais em casa, né? Você acha assim, eu não trabalho, e você se desvaloriza. Olha que coisa linda, se não fosse você. Quantas coisas, quantas pessoas, que contribuições você já deu. E veja que a atitude simples, frágil de uma mulher vai mudar o rumo da história do povo de Deus. Olha só, aí quando o empregado fala, ela falou, é mesmo, vamos fazer alguma coisa. E ela imediatamente, o verso 18, imediatamente Abigail pegou pão, ela pegou os alimentos, arrumou, organizou e foi se encontrar com Davi. E aí o Davi, por outro lado, paralelamente, o Davi disse assim, eu vou pegar aquele cara e vou, ele vai ver só. Aí do lado de cá está vindo o Davi com a tropa assim, vou matar todo mundo aí, é o seguinte. E do lado de cá está vindo ela, uma frágil mulher, né? Com as comidinhas. E quando ela vê Davi, a Bíblia diz que ela se ajoelhou e disse assim, perdão, porque eu falhei, perdão. E ela assume aquela causa, ela assume aquilo tudo e diz assim, que ela pecou, né? E disse assim para ele, quando ela encontra Davi, versículo 24, ela caiu a seus pés. Meu senhor, a culpa é toda minha. E ela fala com ele, né? Não dê atenção àquele homem, por favor, esquece o que ele fez, né? Ela pede para ele. E ela disse assim, eu não vi o que aconteceu. Aí o verso 26, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e te vingares com as tuas mãos, não é? Ela fala, foi Deus que te impediu agora. E eu vim ao teu encontro. Aí no verso 28, esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor fará que o teu reino seja duradouro, etc. Ela fala para ele, né? E aí o 30, quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder, meu Senhor não terá no coração peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as suas próprias mãos. Ela diz, não vale a pena. Não vale a pena você gastar sua saúde, você se desgastar, você fica nervosa, você fica triste, você fica às vezes assim, porque você está querendo resolver a situação, não é? Mas quando a gente coloca nas mãos de Deus e confiamos na mão do Senhor, dizendo, Deus, minha vida pertence a Ti, essa pessoa pertence a Ti, amém, igreja? Essa pessoa pertence a Ti, e é o que o Senhor te diz, não vale a pena. Entrega nas mãos de Deus, porque é um clichê, mas é verdade. É o que ela fala para Davi, não gasta a tua energia, não perde teu tempo. Não vale a pena você começar o seu reinado com sangue, não suje as tuas mãos, não é? E ela fala para Davi, não é? Não comece o teu reinado assim. E aí Davi fala para ela, bem-aventurada és tu, que insensatez, que mulher sensata, que impediu que eu fizesse uma besteira. Sabe o que ela estava dizendo para Davi? Ela estava dizendo assim, em outras palavras, olha Davi, o mal tem que parar, não dá mais, não aguento mais, eu estou aqui, ó, né? Às vezes a gente está ali, o mal tem que parar, mas o Senhor te diz, não é você que vai agir. O mal tem que parar, mas não suje as tuas mãos, porque deixa que o Senhor vai fazer a coisa do jeito dele. O mal tem que parar. Deus, você está assim, Deus dá um basta. Deus dá um basta nisso. Mas deixe que o Senhor a seu tempo vai cuidar disso. O Senhor vai fazer do jeito dele, não do teu. É que o nosso jeito não é bom, gente. O nosso jeito é imperfeito. E Deus está falando para você,
deixa que eu vou fazer do meu jeito. Amém? Eu vou fazer do meu jeito. O teu ia trazer tantos desgastes. E é isso que aquela mulher, tão frágil, fala para aquele rei. E aí, depois, você vai lá em Atos 13, você vai ver que a Bíblia diz assim: Davi, no seu tempo, cumpriu a sua missão. Que Davi, algumas traduções dizem assim, que Davi, na sua geração, cumpriu o que lhe foi designado. Ou seja, que Davi fez o que tinha que fazer. Que Davi cumpriu o que tinha que fazer. Que Davi fez o que Deus queria que ele fizesse. Davi, Atos 13:36 diz assim que o que precisava ser feito na sua geração, ele cumpriu, né? Aí, mas a gente vai lá no Velho Testamento e vê assim, que uma mulher impediu que ele estragasse tudo. E você às vezes fala assim, mas quem sou eu? Nós não estamos no mundo a passeio. E atitudes nossas, pequenas, frágeis mulheres, nós podemos mudar rumos da história. Amém, gente? E olha, eu fui para a África, quem é essa mulher? Vai para a cozinha, era mesmo. E imagine naqueles anos 80, uma mulher querer ir para a África. E quando eu cheguei lá, marcaram uma reunião, os pastores, e eram pessoas simples, que o país era comunista, em guerra, e para não perder o templo, eles consagraram pastores improvisadamente, assim, algum, vem cá, você, quer dizer, lógico, algumas pessoas de caráter, pessoas boas. E essas pessoas, logo que eu cheguei, porque antes de mim teve uma missionária lá que namorou. E na África, missionária namorar é o fim da... Nossa, não pode. Então eu brinco sempre com as meninas, falo, se você quer ir para a África como missionária, primeiro você casa, hein? E aí, o que aconteceu? Eles marcam essa reunião, então quando eu chego lá na reunião, eu fui achando, né, gente, que é uma reunião para me agradecer, com licença. Porque eu estava me sentindo, claro, eu deixei tudo para estar aqui. Então eu vou para a reunião toda Tássia. E quando chega lá na reunião, sabe o que era a reunião? E eles falam assim mesmo, viu? É o jeito meio angolano de falar. Aqui não pode entrar homem. E tem que fechar a casa às 6 da tarde. E a Silvia foi lá, viu como eles são. E aí, e eu assim, né? Que nem uma criancinha de 5 anos. E não pode usar calça comprida. E não pode não sei o quê. E eles esqueceram de me dar boas-vindas. Nem deram boas-vindas. Nunca tive boas-vindas. Às vezes chega missionário lá, atualmente, porque não sei o quê. E fala assim, e eu falo assim, fofa, você nem sabe o que eu passei, eu nem tive boas-vindas aqui, né? Então, até esqueceram. Essa foi minhas boas-vindas. E aí fui trabalhando ali. E às vezes você fica assim, puxa, nada está dando certo para mim, por que as coisas estão dando errado para mim? E esse dar errado, no começo, lógico, eu estava triste, porque fui sozinha, sem salário. Mas o que aconteceu? Logo que eu cheguei, correu a notícia, tem uma brasileira aí, uma enfermeira. E aí o governo me contratou. Então eu fui contratada pelos comunistas, e eu trabalhava com o governo, e eu pedi, então eu quero trabalhar meio período só, e meio período com a igreja. Então eles me sustentavam para falar de Deus lá. Então eu trabalhava com o governo, então às vezes aquilo que você não entende, Deus quer fazer muito melhor. Deus vai fazer muito melhor, e a gente quer ajudar Deus, e você fica ali, igual aquela história da sementinha, né? Que a pessoa que toda hora plantou milho e puxa toda hora para ver se deu raiz. E a gente fica tirando, quanto mais você tira, mais vai demorar. Deixa ali, né? Deus vai fazer muito bem. E olha, gente, eu trabalhei 5 anos com o governo, recebia deles, e o que acontecia? O que eu ganhava lá no governo, ainda dava, porque era a situação de guerra, nós tínhamos cabacha, que seria, como é que chamaria aqui? O que dá no Natal aqui, como é que fala? Cesta básica, assim, bem bonita, cheia de coisas. Então, todo mês vinha aquelas coisas, várias comidas e coisas ali, vem roupa, vem um pouco de tudo. E o meu era tão bom, porque eu era chefe, gente.
eu era considerada cooperante internacional, né? Então, o meu dava para sustentar vários pastores. Então, Deus usou minha vida para sustentar vários ali. Aí eu entendi por que não deu certo ir com a Junta Batista. Porque se eu fosse como missionária, eu ia ficar com carimbo, missionária. E aí eu não ia conseguir fazer nada lá. E aí, como enfermeira, eu entrava em tudo quanto é lugar, tinha um trânsito. Você vai lá, desde os ministérios, todo mundo me conhece. Então, tudo quanto é canto, eu ia, e lá tudo militar, né? Metralhadora, fuzil, tudo. E tudo quanto é canto, eu aproveitava levar todo mundo no médico também. Os cristãos doentes, vem, vamos comigo. Ia lá, chegava lá o militar, aí, tá comigo. Sim, doutora, tá bom, doutora. Então, eu era a doutora lá. E ficou assim, e até hoje é interessante que várias situações eu falava, eu não sou doutora, tá bom, doutora. E aí ficou. Então fui trabalhando, e nesses anos, trabalhando ali na guerra, nós começamos vários projetos que hoje estão lá. Todos esses projetos hoje funcionam na coordenação de angolanos, eles estão à frente do trabalho lá. Então, temos vários projetos lá, lanchonete, tem Colégio Batista, Centro Médico, o Seminário Batista. Então, esse seminário forma líderes, não é? Forma lideranças. E aí as pessoas falam, como vocês fizeram isso no meio da guerra? A gente foi oportunista, foi aproveitando a situação, e tudo quanto é lugar eu ia pedir, porque eu fazia assim, gente, eu ia nas reuniões da ONU, aproveitava. E eu era só tinha eu de peão ali, só dava gente, e eu ia nas reuniões. E eu tinha um discurso que já saía pronto, sabe? Tudo quanto é lugar eu ia pedir ajuda. Você vai no seminário lá, a biblioteca, piso chique, as pinturas. Era uma fábrica de sabão abandonada, né? E todos esses lugares eu consegui ajudas. Nós construímos uma escola dentro da penitenciária, e é tudo projeto bem interessante. Nós temos uma cooperativa chamada Tabita lá, que era dessa missionária alemã. E essa cooperativa, começamos assim, quando eu vinha ao Brasil, e eu falava na IBAB, né? Gente, quem tem vestido de noiva, empresta aí, dá. Então, as noivas me davam, porque elas pediam lá, me traz vestido, irmã. Eu tentei tanto falar para elas casarem, mas elas queriam um vestido daqui. Aí eu levava, só que começou a ficar tanto vestido que a gente então alugava, e começamos a alugar, e gerou esse projeto. Então até hoje elas alugam vestidos, sapato, buquê. A menina chegava, você quer buquê, sapato, né? E hoje tem creche lá. Junto com esse projeto nós temos uma creche linda lá, hoje temos 2 creches, né? E tudo isso é fruto desse trabalho. E você fala, como vocês conseguiam? Fazia o projeto, ia na embaixada dos Estados Unidos, embaixada do Canadá, e essas embaixadas também nos ajudavam, que dizia assim, essa aí ou é doida ou é séria. Então, gente, nas reuniões da ONU, sempre eu estava ali, e esse discurso eu chegava nas organizações, as secretárias sabem, né? Qual é o assunto, né? Então, eu já chegava, eu também fazia panca. Eu sou de uma ONG brasileira. Aí, então. Aí as meninas... Porque depois de 5 anos eu passei a ser da Junta Batista, eles me procuraram, se eu queria ser missionária, aí passei para eles. E aí, eu sou da JMM. Aí a menina, sim, pois não. Aí quando ela vinha, o chefe vai te receber. E aí, quando eu entrava, né, ele está achando que é uma ONG e tal, e lá dentro eu falava, olha, eu também sou missionária, sou enfermeira, mas aí eu tinha o discurso, eu falava, olha, eu sou missionária brasileira, eu estou aqui sozinha, porque não sei o quê. Então, sempre, aqui no Brasil, eu ia, gente, minhas férias, deixava todo mundo doido, ia nas fábricas, pedir roupa, pedir sapato, pedir livros, eu vivia pedindo coisas, tudo quanto é canto, as minhas férias. E aí o discurso era esse, eu sou missionária brasileira, o Brasil usou da escravidão, usufruiu, não fez nada pela África, mas eu estou lá dando a minha vida, você tem o privilégio de participar, então você pode ajudar. Então todo mundo ajudava, esses empresários, e foi assim que a gente levava tanta coisa, e Deus fez coisas lindas. Vocês não têm noção de as loucuras que a gente aprontou, saindo daqui, nos aeroportos. Era doideiras mesmo. Uma das vezes, eu estava com 750 quilos comigo,
para ir no avião. Porque era assim. Você sabe que é 20, né? Naquela época era 20 mesmo. Mas o que acontecia? A turma ia trazer, é igual o bazar aqui, ó, a nossa feira solidária. A turma vem trazendo, vem trazendo. A Silvia não vai dizer, gente, para, né? A turma, você vem trazendo, a gente aceita, e é uma bênção depois. O que aconteceu? As pessoas iam trazendo, eu não recusava. A minha família, já, quando era a época de ir, já fazendo as caixas, o pessoal, já vai começar a baixaria. Que a minha casa era assim, ficava uma favela, né? Tal, e caixa para todo lado. E aí eu fazia as caixas, punha caixa número 1, caixa número 2, por prioridades, sabe assim, caixa número 1 era roupa tudo nova, ou computador, ou bíblias, né? E essa vez eu estou lá no aeroporto, gente, e essa vez nada passou. Aí a menina, missionária, você tem que embarcar, não vai dar para passar nada mesmo, é muito. E aí, porque sempre eu levava 400, 350, e ia falar, por favor, eu sou missionária brasileira, eu estou lá sozinha, porque eu não sei o que e tal. E aí, essa vez não passou nada. Então, aí aquele estresse, atenção, senhores passageiros, última chamada. E eu falei, vou ter que entrar. E aí, quando eu estou entrando assim, e os jovens estavam num canto orando por mim. E eu falei, Deus, o que eu vou falar para esses jovens? Né? E eu assim, sabe, segurando para não chorar. E aí veio um homem, bateu no meu ombro, quando eu estou entrando, e falou assim, por favor, você pode levar uma coisa para mim? Aí, você imagina, né? E aí eu olhei para ele, ele falou assim, é só um envelope. Eu falei, tá bom, eu levo, né? Então vou entrar. Aí ele falou assim, você está precisando de alguma coisa? Você está com algum problema? Gente, era a pergunta que faltava. Eu... Não conseguia mais falar, de tanto chorar. Aí ele, eu sou do Ministério das Relações Exteriores, me dá aqui seu passaporte, me dá o seu ticket. Eu assim, meu Deus, quem é esse homem? Aí ele foi lá dentro em questão de minutos, ele volta com os funcionários da empresa, assim, tudo aqui, pode entrar tudo. Tá. Nunca pagava nada, gente, nunca, tudo. E tudo chegava lá milagrosamente. Loucuras que você não entende que Deus fazia. Uma frágil mulher, e hoje lá em Angola, muita gente fala assim, sabe como sou conhecida lá? A enfermeira que ficou. Mas, Senhor, eu sou só uma mulher, quem sou eu? Eu me lembro que quando várias vezes a ONU retirava os estrangeiros, é que algumas pessoas que apareceram aí, um era o embaixador do Brasil, e eles falavam, missionária, você é muito kamikaze. E o avião da ONU parado, ligado, aquele estresse, todo mundo entrando. E eu tinha decidido ficar, Deus falou para mim para ficar. E aí eu sei que, eu não falei para minha amiga, na hora assim, o avião ligado, aquele estresse, eu disse assim, na correria ali, eu falei, eu vou esperar o finzinho. Eu falei, tchau, eu vou ficar. Gente, foi uma loucura. Aí o comandante da ONU chegou para mim, assim, ele era da Nova Zelândia, e falou em inglês, né? Disse assim, vai embora, você vai ser um peso para mim aqui, né? Mulher, vai para a cozinha, né? E eu disse, não, eu vou ficar. E então lá, sou conhecida assim, a enfermeira que ficou. E aí, só que várias vezes tinha os combates, só que dessa vez a guerrilha ocupou minha cidade, o governo foi embora, perdeu a guerra, o país foi dividido, eu fiquei lá meses. E aqui fui tida como morta, fiquei desaparecida um tempo, etc. Mas sabe, gente, às vezes você pensa assim, o que eu posso fazer? Não é? Uma atitude de Noemi, uma atitude de Abigail, uma atitude, um conselho, uma palavra que ela deu, ela mudou a história de um país, não é? E sabe, pequenas coisas que eu fiz lá, era a misericórdia de Deus me usando ali. Muitas vezes fui zombada assim, você é mulher. E sabe, nessa reunião, eu não contei para você, eu estou terminando, quando nessa vez aí que eles falaram comigo assim, sabe o que um líder disse? Ela entrou pelos fundos, porque eu não tinha ido oficialmente pelas juntas missionárias. E eu ouvi isso há alguns anos, que eu entrei pelos fundos. Sabe? Quem sou eu ali? Quem que era eu? Uma mulher. Não é? Mas Deus honrou, e Deus vai te honrar.
o tempo de Deus, às vezes, pode demorar, não é o nosso. Ainda bem que Deus não responde como nós queremos, sabe? Você quer no seu tempo, nós vivemos um tempo agora do instantâneo, do automático, do WhatsApp, resposta já, e você fica ali, vai, você quer a setinha azul, né, que recebeu, né? Nós queremos tudo muito rápido, né? Queremos respostas rápidas, mas o tempo de Deus não é esse. Eu me lembro que quando eu fiquei lá, eu não sabia que eu ia ficar tanto tempo. Até eu brincava, Deus, eu estava brincando, hein, quando eu disse eis-me aqui e tal. Mas era brincadeira, fazia brincadeira, né? E olha, gente, tanta coisa aconteceu naqueles combates, e tanta coisa aconteceu, tanta coisa, bombas para todo lado. O governo, como foi embora, vinha nos bombardear todos os dias de avião, não é? E a gente ali com os guerrilheiros, cuidei de centenas de feridos. E nesse período, muita gente veio a Cristo, porque as pessoas diziam, quem é essa mulher aí? E nós temos falado aqui na Embabe, esse é o nosso discurso, né? Missão é uma ação que exige explicação e resposta. Então, você não tem que estar preocupado, não sei falar, não sei conversar com essa pessoa sobre Jesus. A sua vida vai falar, e é a maior mensagem, não é? E lá eu não tinha tempo também de parar e dizer, olha, quero te falar de Jesus, ponto número 1. Não, nem dava tempo, corre daqui, corre dali. E eram centenas de feridos, mas muitos feridos falavam, eu quero ser como essa enfermeira aí, eu quero ser como essa brasileira. Então, gente, ficamos lá todo esse tempo, tantas coisas aconteceram, e quando voltei, no tempo certo, né? E às vezes você pensa assim, essa demora de Deus, eu pensava assim, eu vou ficar, mas vai demorar só uns dias os combates. Nunca imaginei que eu ia ficar meses lá perdida. Então, é bom que você não tem tudo, que Deus não te mostra tudo agora. Às vezes você quer, Deus me fala agora. Se Deus me falasse, você vai ficar aqui meses, eu ia ficar louca. Então, que bom, não exija de Deus, eu quero agora uma resposta, né? Ora, entrega, deixa, não é? E aí, gente, voltei para cá, para o Brasil, trabalhando aqui na mobilização, despertamento, trabalho um pouco com a Embabe. Então, eu tenho, e agora na velhice, né, lógico, tenho falado já para a Silvia, para a nossa igreja, eu quero ir ficando mais aqui. Agora estou velha, preciso trabalhar mais sossegada um pouco. E é o meu sonho, ficar mais aqui e trabalhar mais na minha igreja. Então, tudo tem seu tempo, Deus vai te honrar. E sabe, eu lembro da história de uma mulher também, a Rosa Parks. Você já ouviu falar de Rosa Parks? Rosa Parks, com uma atitude, ela mudou a história dos Estados Unidos. Rosa Parks foi aquela mulher que nos anos 50, o ônibus tinha a parte dos negros e a parte dos brancos, né? E se a parte dos brancos estava cheia, o branco que entrou podia chegar no negro e dizer, sai daí. Eu tenho prioridade, né? E aquele branco chegou e mandou ela sair. E ela disse, não vou sair. Aí acho que ele falou assim, quer dizer, você não entendeu. Eu disse para você sair. E ela disse, não vou sair, né? Ela foi presa, mas a atitude de uma mulher, ela era uma costureira, uma frágil mulher, uma atitude, ela mudou a história dos Estados Unidos. Ali deflagrou uma situação que depois vem o Luther King. Não é? É como na África do Sul, às vezes a gente pensa assim, Mandela, porque o Mandela. Mas antes dele teve alguém, jovem, eu falo isso para os jovens, um frágil jovem, que foi ele que organizou um movimento estudantil na África do Sul, o Steve Biko. Só que ele morreu na cadeia de tanto apanhar, mas quem pegou a carona e ficou na mídia foi o Mandela, né? Então, gente, somos frágeis, somos mulheres, mas somos muito fortes. Não é? E essas mulheres que moraram comigo lá, eu queria te dizer uma coisa. Eu morei com uma sul-africana. Essa mulher, sabe como ela chegou lá? Um dia ela apareceu do nada com as malas e dizendo para os pastores, Deus me mandou para cá para orar e ficar aqui. E aí os pastores, Ana Alzira, eu falei, fica comigo. Ela ficou lá uns anos. Do nada também depois sumiu. Nunca mais consegui encontrar essa menina. A gente está tentando no Face, não consegue, eu e a alemã.
Eu creio que Deus mandou essa mulher lá, só para orar por nós. Ela tinha um ministério de oração. Eu chegava em casa, ela estava de joelho orando. À noite ela estava de joelho orando. Uma sul-africana. Orava demais. Porque as pessoas falam, como que vocês aguentaram, Ana? O que nos sustentava lá era oração. Era oração. E era o trabalho da Doris. Você não via a Doris lá, eu sou missionária, olha. Ela não ia para a rua. Ela ficava lá orando, orando, orando. Eu vim aqui para orar. Né? E você fala assim, mas qual atitude? O que eu posso fazer? Não é? Então, gente, nós estamos participando do que Deus está fazendo no mundo. Não fique de fora, amém? Nós podemos realmente, e eu quero te dizer uma coisa, se você deixar de fazer, ainda que seja aquela pequena coisa, você pode estar em pecado. A gente peca quando deixamos de ser e deixamos de fazer o que Deus quer que façamos. Viu, gente? O conceito de pecado é errar o alvo. Sabe que o pecado seria isso, eu como um tiro ao alvo e errei, né? Isso é pecar, quer dizer, eu não conseguir entender e eu não fazer o que Deus queria que eu fizesse. Eu faço a minha escolha. Então isso pode se colocar aplicar de várias formas. Sabe? Samuel disse assim certa vez: longe de mim que eu peque, deixando de orar por vocês. Eu sou sacerdote, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Meu papel é esse, meu papel é orar, meu papel é trazer a palavra, meu papel é interceder por vocês. Não é? Longe de mim que eu peque, deixando de orar por vós. Então nós pecamos se nós deixamos de ser e de fazer. Então, meninas, qual o nosso papel na história de Deus? Qual o teu papel? Qual a sua parte, né? Imagine, a gente fala assim, não, porque a história do povo de Deus. Mas e se a Ruth não tivesse ido com a Noemi? Uma frágil mulher, Ruth foi, eu vou com você. Teu Deus será meu Deus, teu povo será meu povo. E Ruth vem a ser a avó de Davi, uma mulher estrangeira, muda a história. A Esther, fala aí, fala com o rei, né? Fala com o rei, Esther, para nós. O rei decretou a morte dos judeus, a Esther. Eu não posso, gente. Eu sou uma mulher, né? Aí o Mordecai falou, Esther, não é para isso que você está aí, Esther? Para que você está aí? Para que você está aí? Por que Deus pôs você aí? Então, a Esther foi falar, intercedeu. A Ruth foi, a Esther intercedeu. E a Abigail, uma pequena atitude, né, gente? Imagine se a Abigail não agisse, ela podia dizer assim, a coisa vai pegar fogo aqui. Basei, fui, né? É o que a Abigail podia dizer, ele que fez, agora pague, assuma. Não, ela tomou uma atitude, uma pequena atitude, você muda a história. Eu acredito muito nas mulheres, porque eu sou uma mulher, com todas as minhas fragilidades, sabe? Nunca parei para pensar lá, ai meu Deus, eu aqui, tanto militar. Eu estou vindo de BH, e lá em BH veio um homem falar comigo, Nalzira, eu sou militar, eu estava lá. Eu rodo o Brasil, o que eu encontro de militar, que diz assim, eu entreguei minha vida a Cristo através da sua vida. Muitos deles, brasileiros lá que foram, que o Brasil mandou tropas para lá, né? E os brasileiros, eu ia no quartel, punha medo neles. Vem, todo mundo aqui, vamos orar lá na igreja, hein, para Deus abençoar vocês. A guerra está forte, gente. Aí vinha, enchia de militar lá. Muitos. Uma frágil mulher, pequenas atitudes, a oração, a Doris, essa minha amiga sul-africana. Tem gente que acha que ela foi um anjo, porque nunca mais achei ela, nunca mais. Uma pequena atitude. Vamos ficar de pé, queria orar por você. Vamos orar, colocar nossa vida diante de Deus. E sabe, tem uma frase aqui do livro, quem quiser ler, o livro chama-se Missão do Povo de Deus, do Christopher Wright. E ele fala assim, quando a gente pergunta, qual a missão do povo de Deus? Qual a minha missão? Né? E ele diz assim, fazer a pergunta, qual é a missão do povo de Deus? Na verdade, deveríamos perguntar, qual é o propósito da existência daqueles que se chamam filhos de Deus? Para que nós estamos na Terra? Esse livro chama-se Missão do Povo de Deus. Ele é meio denso, mas quem
tem interesse em se aprofundar no assunto, né? Então deveríamos fazer a pergunta: qual é o propósito da existência dos filhos de Deus? Eu quero orar por você. Sabe, quando eu estava vindo, vem cá, Silvia, para orar com a gente. A Silvia é a nossa pastora, é minha amiga, e ela conheceu o Oliveira, um jovem lá, agora casado, tudo. E quando eu estava vindo, eles fizeram uma rodinha e foram orar, agradecendo, né? E sabe o que ele orou? A oração mais doida que eu já vi. Na hora aquilo entrou como uma coisa no meu peito. E ele disse assim: Deus, obrigado que a irmã Ana veio. A oração dele. Ele agradeceu porque eu fui. E aí naquela hora eu pensei, eu podia ter ficado no Brasil. Eu podia não ter ido, né? Então, como a gente pode mudar a história de um povo, a história de uma pessoa, como atitudes nossas, né? E se eu não fosse para a África, não é? E se você não fizer? E se você não, né? Então, gente, a Madre Teresa de Calcutá dizia assim: eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo de uma pessoa. Amém, gente? Vamos orar. Eu queria orar, depois eu pedi para a Silvia orar por nós, então. Sim, Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem o controle da história. O Senhor é um Deus que cuida dessa história. E nós escolhemos, Pai, nessa hora, falar para o Senhor que não nos deixe de fora dessa história. Nós queremos, cada dia, se sentir parte dessa história, conectados contigo, ligados a ti e alinhados com os teus objetivos. Não queremos construir impérios ou ter objetivos soltos, fragmentados, mas nossos objetivos em harmonia com os teus, Senhor. Nós realmente, Pai, queremos se sentir parte disso tudo que o Senhor está fazendo. E, Pai, obrigada. Nós queremos declarar para o Senhor nessa hora a nossa simples declaração que não estamos no mundo a passeio, porque nós decidimos dizer isso para o Senhor, que nós queremos participar do que o Senhor está fazendo no mundo. Ó Deus, muito obrigada, porque Abigail, tão frágil, tomou a decisão de ir falar com Davi. Ela podia ter fugido, mas ela foi enfrentar e falou com ele. E uma atitude tão simples mudou a história do povo de Deus. E, ó Deus, muito obrigada por ela, Senhor. Obrigada, Senhor, por outras mulheres e outros personagens que, com atitudes simples, mudaram o rumo da história. Eu te agradeço, Senhor, por essas mulheres aqui. Eu te peço que o Senhor fortaleça os seus lares. Pai, eu oro para que o Senhor abençoe essas famílias aqui representadas. Senhor, nós temos aqui famílias e eu oro pedindo a tua visitação em cada família aqui. Senhor, que a atitude nossa comece lá na nossa família. Senhor, em nome de Jesus, visita agora a casa de cada uma delas. Pai querido, visita agora cada lar. Em nome de Jesus, derrama o teu poder ali. Ó Deus, abraça aquelas pessoas. Nessas situações que estão causando aflição, situações que estão causando angústia, situações que estão trazendo dor, nós clamamos a tua intervenção, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Visita, Senhor, essas famílias. Põe tua mão de poder sobre cada uma que está aqui. Muito obrigada por esta manhã. Nós te agradecemos o teu carinho por nós. E nós escolhemos, Pai, te dizer que realmente, Senhor, nós queremos participar do que o Senhor está fazendo no mundo. Obrigada, Pai, por esse tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.